O nosso tema de hoje tem por título O Clamor da Meia-Noite. Faz precisamente 178 anos que este acontecimento, juntamente com a parábola das 10 virgens, ocorreu no movimento adventista de 1844. Então hoje vamos compartilhar convosco o que significa o Clamor da Meia-Noite. E vamos ver então como há 178 anos atrás nos chegou este Clamor da Meia-Noite. Quem o deu? Quais foram os que despertaram as 10 virgens que ficaram dormindo enquanto vinha o esposo? E estamos observando na profecia e nas Sagradas Escrituras quem eram os que iam dar este clamor da meia-noite. Vamos abrir as Sagradas Escrituras e vamos ler o Evangelho de Mateus no capítulo 24 e a partir do versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Recordemos que Mateus 24 está relacionado com Mateus 25 e a parábola das 10 virgens é o contexto de Mateus 24. Por isso a parábola das 10 virgens é um dos sinais da breve vinda do Filho de Deus. Vamos ao versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? O contexto aqui era quando Cristo estava sentado no Monte das Oliveiras. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aqui encontramos que os discípulos estavam pedindo sinais e estavam a pedir testemunhos de quando seria essa vinda, assim como também do fim do mundo. É neste contexto que Cristo, depois de finalizar o sermão profético de Mateus 24, relata a parábola das 10 virgens. Se nós lermos no livro O Grande Conflito, observaremos aqui neste slide que esta passagem que aqui estamos a ver é retirada do livro O Grande Conflito, na página 393 e no segundo parágrafo. E vamos ler que na parábola das 10 virgens existe uma relação com Mateus 24. E diz-nos então esta passagem. A parábola das 10 virgens, de Mateus 25, ilustra também a experiência do povo adventista. Em Mateus 24, em resposta à pergunta dos discípulos relativa aos sinais da sua vinda e do fim do mundo, Cristo indicara alguns dos acontecimentos mais importantes da história do mundo e da Igreja, desde o seu primeiro advento até ao segundo. E vejamos agora quais são alguns destes sinais que Cristo vai dar em Mateus 24 e que também está registado neste livro, O Grande Conflito. E diz então aqui: a saber, a destruição de Jerusalém, a grande tribulação da Igreja sob a perseguição pagã e papal, o escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas. Depois disto, falou a respeito de sua vinda em seu reino e expôs a parábola que descreve as duas classes de servos que lhe aguardam o aparecimento. O capítulo 25 inicia-se com estas palavras. Então, ou seja, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo ter marcado todos estes sinais, por exemplo, no dia 1 de novembro de 1755 temos o grande terremoto de Lisboa, em 1780 temos o escurecimento do sol e a lua tornar-se em sangue, em 1798 temos o término da supremacia e perseguição papal, em 1833 temos a queda das estrelas. E depois disto, Cristo diz: Então de quê? Depois de terem passado estes sinais, vem então a parábola das 10 virgens. Por isso a passagem continua a dizer-nos o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Aqui se faz referência à igreja que vive nos últimos dias, a mesma que é indicada no fim do capítulo 24. Então Jerusalém foi destruída no ano 70 e os discípulos teriam que fugir de Jerusalém. Depois viria a grande tribulação tal como nunca houve e nunca haverá, pois é a tribulação com o maior tempo da história, porque foi uma perseguição de 1260 anos. Depois é mencionado que iria existir um grande terremoto, que é o terremoto de Lisboa em 1755.
É-nos dito também que o sol se obscureceria e a lua se tornaria em sangue, e isto ocorreu a 19 de maio de 1780. E em 13 de novembro de 1833 cairiam as estrelas. E só depois disto tudo ocorrer é que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. A parábola começa com Mateus 25, a partir do versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E temos agora o versículo 6, no qual focaremos o nosso estudo, que diz assim: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E é neste versículo que encontramos o clamor então da meia-noite. Surge então a seguinte pergunta: quando é que ocorreu este clamor da meia-noite? Quem é que deu este clamor da meia-noite? Por isso, necessitamos regressar a 78 anos atrás e observar quais foram aqueles que deram este clamor, quando o deram, como o deram e porquê é que o deram. Vamos observar que em 1840, antes de ocorrer o clamor da meia-noite, a história do movimento adventista ensina-nos que todos os que estavam a pregar, eis que vem o esposo, eram 260 mil adventistas. Contudo, não eram do sétimo dia, porque a grande maioria guardava o domingo. Posteriormente, depois de 1844, eles receberam, ou seja, as 5 virgens prudentes, receberam a luz sobre o mandamento do sábado. Mas em 1840, no grande movimento adventista, eram 260 mil adventistas que estavam a proclamar a mensagem. Vamos ler outra passagem. Esta encontra-se também no livro O Grande Conflito, na mesma página 393, mas agora no 3º e 4º parágrafos. E vamos observar que esta passagem nos diz o seguinte acerca das virgens prudentes e das virgens loucas. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. As Sagradas Escrituras ensinam-nos o que representam lâmpadas no livro de Salmos, no capítulo 119 e no versículo 105, que nos diz o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por isso, quando lemos que as 10 virgens tomaram as suas lâmpadas, esta é uma linguagem simbólica. O que na realidade está a dizer é que os adventistas que estavam a proclamar esta mensagem tomaram as suas Bíblias e saíram para receber o esposo. E vejamos o que nos continua a dizer o livro O Grande Conflito. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, ou seja, as suas Bíblias, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Ei, vem o esposo, saí-lhe ao encontro. A vinda de Cristo, como era anunciada pela mensagem do primeiro anjo, entendia-se ser representada pela vinda do esposo. Por isso, quando lemos Apocalipse 14 e os versículos 6 e 7, que é onde se encontra a mensagem do primeiro anjo, eles, quando estavam a proclamar esta mensagem, estavam a proclamar a vinda do esposo. E diz-nos assim a mensagem do primeiro anjo: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Quando eles liam "é vinda", eles acreditavam que essa era a vinda do esposo. Por isso, o livro do Grande Conflito diz que a vinda de Cristo, como era anunciada pela mensagem do primeiro anjo,
entendia-se ser representada pela vinda do esposo. Esta mensagem do primeiro anjo diz-nos o grande conflito que a reforma espiritual que se generalizou sob a proclamação de sua segunda vinda correspondeu à saída das virgens. Nesta parábola, como na de Mateus 24, duas classes são representadas. Por isso é que nós lemos aqui que a mensagem do primeiro anjo ocorreu em 1840, quando saíram as 10 virgens para receber o esposo. E como nos é dito aqui, quando receberam a mensagem do primeiro anjo em 1840, essa mensagem produziu uma obra de reforma espiritual e conduziu também à proclamação desta mensagem a toda a nação, tribo, língua e povo. Por isso, eram 260 mil adventistas que estavam a proclamar a vinda do esposo. Se continuarmos a ler a passagem do livro O Grande Conflito, podemos ver o seguinte na continuação do parágrafo que estamos a ler. Todas haviam tomado suas lâmpadas, a Bíblia, e mediante sua luz saíram para encontrar o esposo. Mas, enquanto as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E agora o texto vai falar-nos das 5 virgens prudentes. A última classe tinha recebido a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, que regenera e ilumina, tornando a palavra divina uma lâmpada para os pés e luz para o caminho. No temor de Deus, estudaram as Escrituras para aprenderem a verdade e fervorosamente buscaram a pureza de coração e de vida. Observem o que tinham estas 5 virgens prudentes e o que não tinham as 5 virgens loucas. Possuíam uma experiência pessoal, fé em Deus e em sua palavra, que não poderiam ser derrotadas pelo desapontamento e demora. Reparemos que estas 5 virgens prudentes tinham, tal como nos diz aqui, uma experiência pessoal. Ou seja, estas 5 virgens estudavam as suas Bíblias por elas mesmas. Estas 5 virgens prudentes tinham precisamente por isso azeite extra nas suas lâmpadas, porque elas tinham uma experiência pessoal, coisa que não tinham as outras 5 virgens loucas. As 5 virgens loucas deixavam-se guiar pelo que os outros diziam e não por aquilo que elas estudavam, enquanto que as 5 virgens prudentes a sua fé a tinham fundado na palavra de Deus porque elas as estudavam. Continuemos a ver o que nos diz o livro O Grande Conflito, o que nos vai falar agora das 5 virgens loucas. E vamos ver a grande diferença. Isto é o que fez a grande diferença há precisamente 178 anos atrás. E é também o que vai fazer a diferença quando vier a lei dominical nos Estados Unidos e depois a nível mundial. E isto é o que vai fazer a diferença destas 5 virgens prudentes e das 5 virgens loucas. Vamos ver o que ocorreu com as loucas em 1844. Diz-nos então aqui o livro O Grande Conflito. Outras, e agora está a falar-nos das loucas, que tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. Ou seja, não tinham uma experiência pessoal, não tinham o Espírito Santo com elas. Haviam-se movido por um impulso de momento. Ou seja, não se tinham movido por fé na palavra de Deus. Haviam-se movido pelo impulso somente, por sentimentos e não por um está escrito. Vejamos o que é que nos continua a dizer. Seus temores foram excitados pela mensagem solene. Ou seja, tinham agido por temor ou por medo de serem castigadas e não por temor a uma obediência sincera e genuína. Mas haviam dependido da fé que possuíam seus irmãos. Deixavam-se guiar pela fé dos outros, mas não pela fé de Jesus e pela sua palavra. Estamos a dar-nos conta de que estas 5 virgens loucas eram seguidoras de cegos que guiavam outros cegos. Este é um grande perigo quando somente nós nos dedicamos a estudar, ou seja, quando nós só nos dedicamos a estarmos a seguir homens, a estarmos seguramente só a escutarmos vídeos, que em si mesmo não é mau.
mas nós temos que ter uma relação pessoal e íntima com Deus e estudarmos pessoalmente a sua palavra, estudarmos a doutrina por nós mesmos e não pelo que dizem os outros homens ou mulheres. Por isso, isto foi o que se passou com estas 5 virgens loucas. Continuemos a ver o que nos diz o texto. Mas haviam dependido da sua fé que possuíam seus irmãos, estando satisfeitos com a luz vacilante das boas emoções. Então estas loucas deixavam-se guiar por quê? Por sentimentos, por emoções e pelo que os outros queriam, mas não porque elas haviam investigado. Esta é a grande diferença entre as loucas e as prudentes. Estando satisfeitos com a luz vacilante das boas emoções, sem terem compreensão perfeita da verdade, nem experimentarem uma genuína operação da graça no coração. Tinham saído para encontrar-se com o Senhor. Reparemos que tinham saído para receberem o esposo, mas depositavam a fé nos outros. Tinham saído a receber o esposo, mas não estudavam a palavra por elas mesmas. Tinham saído a receber o esposo, mas não tinham uma fé genuína. Tinham-se deixado levar pelas emoções, por temores e por impulsos. Ou seja, tudo era sentimentalismo e não era sob está escrito. E agora vejamos o que ocorreu a estas virgens loucas. Cheios de esperanças. De facto, elas tinham esperança. Mas esta é uma comparação com aquele homem que saiu para edificar a sua casa e a edificou sobre a areia. Quando veio a prova, a casa foi varrida. Isto era o que eram estas virgens loucas. Cheios de esperança, com a perspectiva de imediata recompensa, mas não estavam preparados para a demora e desapontamento. Quando vieram as provações, faltou-lhes a fé e sua luz se tornou bruxuleante. Ou seja, quando veio a prova não souberam o que fazer. Por isso vos digo, meus irmãos, que esta experiência das 5 virgens loucas e das 5 virgens prudentes vai voltar a repetir-se quando vier a lei dominical nacional dos Estados Unidos e quando vier a lei dominical mundial também. Porque muitas loucas não vão saber o que fazer, pois sempre agiram por impulso, por temores, por emoções, mas nunca tomaram tempo para investigar por elas mesmas a palavra de Deus. Nunca se dedicaram por elas mesmas a conhecer a profecia dos acontecimentos futuros. Sempre andam perguntando, tal como estas 5 virgens loucas que perguntavam às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes disseram às loucas: o quê? Ide comprá-lo, porque não vamos dar-vos do nosso azeite. Vês a grande diferença, meu querido irmão? Em quão importante é que tu estudes por ti mesmo as Sagradas Escrituras e os testemunhos do Espírito de Profecia? A palavra de Deus exorta-nos que quando chegou o momento de receber o esposo, vamos observar que o esposo demorou. E diz-nos então aqui no livro O Grande Conflito que e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas as 10 virgens adormeceram. Mas há aqui uma grande diferença. É que 5 delas tinham azeite extra. Pela tardança do esposo é representada a passagem do tempo em que o Senhor era esperado, o desapontamento e a aparente demora. Neste tempo de incerteza, o interesse dos que eram superficiais e não de todo sinceros começou logo a vacilar, arrefecendo seus esforços. Mas aqueles cuja fé se baseava no conhecimento pessoal da Escritura Sagrada tinham sob os pés uma rocha que as ondas do desapontamento não poderiam derruir. Estamos a dar-nos conta, meus irmãos, de quão importante é estarmos fundados sobre a rocha para que a nossa casa não seja varrida quando vier a prova? Tosquenejaram todas e adormeceram. Uma classe na indiferença e abandono de sua fé. Vejam quão terrível, por não terem estado preparadas na palavra de Deus,
diz-nos que abandonaram a sua fé, abandonaram aquilo em que criam. Sabem que isto já está a ocorrer atualmente? E é precisamente por isso que estamos a trazer este tema nesta semana. Porque é uma semana muito especial. Porque faz 178 anos atrás que, como povo adventistas, sabíamos muito bem no que acreditávamos. Mas, infelizmente, neste ano de 2022, existem virgens loucas que somente se deixam guiar por emoções, por temores e pela fé dos seus irmãos e também por sentimentos. Ou seja, o que diz um pregador, creia nele. O que diz outro pregador, também creia em tudo. Mas nunca tomam o tempo para estudarem por elas mesmas a palavra de Deus. E como não estão arraigadas na rocha, ocorre-lhes precisamente o que ocorreu com as 5 virgens loucas. Existem pregadores que pregam sobre o mesmo tema. Só que um prega a verdade, como está escrito, com o fundamento da Bíblia e do Espírito de Profecia. E outro prega em função das notícias especulativas e sensacionalistas e de fontes não inspiradas. E estas almas que escutam estes pregadores, que não estudam por si mesmas a palavra de Deus, dizem amém ao que ambos os pregadores pregam. E nem se apercebem estas almas que um está a pregar a verdade presente e o outro está a pregar uma mentira. Estas são também as virgens loucas atuais. E infelizmente são a grande maioria do povo adventista. Vivem ao sabor da emoção, do medo dos acontecimentos futuros e dos seus sentimentos. E isto é trágico, meus queridos irmãos. Que Deus não permita que nós possamos fazer parte desse grupo de virgens loucas. Continuemos a ler o texto. Tu esquenejaram todas e adormeceram. Uma classe na indiferença e abandono da sua fé. Outra. E agora está aqui a referir-se às prudentes, às que estudam a palavra, às que têm um conhecimento pessoal, às que têm uma íntima relação com Deus e com a sua palavra. É-nos dito que continuaram esperando pacientemente até que mais clara luz fosse proporcionada. Todavia, na noite de prova, a última, ou seja, agora as loucas, pareceu perder até certo ponto o zelo e devoção. Os que eram medianamente dedicados e superficiais, ou seja, os que eram laodiceanos, não mais puderam apoiar-se à fé dos seus irmãos. Cada qual tinha de, por si mesmo, ficar em pé ou cair. Isto é exatamente o que vai ocorrer no futuro próximo. Neste futuro próximo, quando a imagem da besta coloca a marca papal para que todas as pessoas nos Estados Unidos da América e depois em toda a nação, tribo, língua e povo, quando for prolongada a lei dominical, tal como nos diz aqui no final desta passagem, cada qual tinha de por si mesmo ficar em pé ou cair. Já não vais poder depender da fé do teu pastor, da fé do teu irmão, da fé da tua irmã, da fé dos teus pais. Não. Tu vais ter que te sustentar pelo que estudastes, pelo que conhecestes pessoalmente, e não pelo que os outros acreditam, não pelo que os outros pensam. Deus vai exigir de nós um azeite extra. Mas sabes o que é que vai acontecer se não te preparas hoje? Quando vier esse tempo, já não vais poder comprar azeite extra para colocares na tua lâmpada. Vamos continuar a ver o que ocorreu com estas 5 virgens loucas. E tardando o esposo, desconejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mateus capítulo 25 e os versículos 5 a 7. O versículo 6 de Mateus 25 faz alusão ao clamor da meia-noite. E agora o Espírito de Profecia vai nos dizer quando ocorreu este clamor da meia-noite. E vejam o que nos diz o livro O Grande Conflito. No verão de 1844, período de tempo intermediário entre a época em que, a princípio, se supusera devessem terminar os 2300 dias e o outono do mesmo ano, até onde, segundo mais tarde se descobriu, deveriam eles chegar, a mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras.
Aí vem o esposo. Então já temos a data, já temos o tempo para o clamor da meia-noite. Em que tempo nos diz o Espírito de Profecia? Diz-nos que é entre o verão de 1844 e o outono do mesmo ano de 1844. Por isso, reparem que colocamos aqui neste diagrama o verão de 1844 e o outono do mesmo ano. Entre estas duas datas, entre o verão e o outono, foi dado o clamor da meia-noite. Isto é confirmado pelo livro O Grande Conflito. Então, ao regressarmos 178 anos atrás, entenderíamos que numa data como hoje, entre o verão e o outono, foi dado este clamor. Eis que vem o esposo sair-lhe ao encontro. Colocamos este diagrama que vocês estão aqui a observar. E aqui vai dar-nos exatamente o tempo e a data. Guilherme Miller, o pioneiro adventista, ele acreditava que Cristo viria no equinócio de 21 de março. Este era o cálculo que Guilherme Miller havia chegado. 21 de março de 1844. Existiu um período de tardança, tal como nos diz a Bíblia. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas tosquenejaram e adormeceram entre 21 de março e 15 de agosto. Este é um período de tardança. Houve uma reunião campal e essa reunião campal foi realizada em Exeter, New Hampshire. E este encontro foi realizado entre 12 e 17 de agosto. Aqui encontravam-se os milleritas, aqui encontravam-se os do movimento adventista. Já tinham sofrido um desapontamento em 21 de março de 1844. Houve depois um tempo de tardança que está compreendido entre 21 de março até 15 de agosto. Neste período de tardança, as 5 virgens loucas já não se conseguiam sustentar com a fé das suas irmãs, as virgens prudentes. Agora tinham que sustentar-se através daquilo que tinham estudado. Lamentavelmente, lemos no livro O Grande Conflito que as 5 virgens loucas abandonaram a sua fé. Por isso é que no verão de 1844 já não eram 260 mil adventistas, mas esse número passou para 50 mil adventistas e nada mais. Ou seja, do número de 260 mil, ficaram menos de 20%, que corresponde a cerca de 50 mil almas. Mais de 200 mil almas abandonaram a fé na vinda do esposo. Agora faço-vos a pergunta, meus irmãos. Quando vier a lei dominical, quantos creem vocês que irão abandonar a sua fé? E sabem porquê que a vão abandonar? Porque sempre mantiveram a sua fé baseada na fé dos seus irmãos ou dos líderes religiosos. Porque nunca foram pessoalmente à palavra de Deus. Deixaram-se guiar por impulsos, por temores, por sentimentos. E por isso é que nessa hora de tardança, mais de 200 mil almas abandonaram a sua fé. E no verão de 1844, apenas restaram 50 mil adventistas que esperavam a vinda do esposo. Entre estas 50 mil almas, diz-nos a Bíblia que existiam servos prudentes. E vamos ler um Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e os versículos 44 e 45. Aqui vai-nos dizer quem foram os que deram o clamor da meia-noite. Por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Estes servos fiéis estavam congregados naquela reunião campal em Exeter, New Hampshire. Era aqui onde se encontravam estas 5 virgens prudentes. Estavam a procurar mais luz, estavam a indagar porque é que Cristo não tinha vindo no dia 21 de março. Parecia como que se estivesse em trevas, na hora mais obscura. Mas Deus, na sua misericórdia, lhe enviaria raios de luz. E esses raios de luz, essa luz que resplandeceu das Sagradas Escrituras, foi a 15 de agosto,
precisamente no verão de 1844. E sabem quem é que utilizou Deus para trazer estes raios de luz a estas 5 virgens prudentes? Às que tinham a sua fé arraigada à palavra de Deus, às que não abandonaram a sua fé, mas continuaram a indagar mais a fundo? A estas 5 virgens prudentes, Deus enviou a Samuel Snow, ao pioneiro adventista Samuel Snow, a este servo fiel e prudente que trouxe o alimento precioso para o seu tempo. Chegou ele com a mensagem que temos compreendido mal a profecia, disse ele. Cristo não poderia vir a 21 de março, mas deve vir a 22 de outubro desse preciso ano de 1844, no dia 10 do 7º mês do calendário caraíta. Foi então Samuel Snow um dos primeiros que anunciaram ou clamaram: eis que vem o esposo sair ao encontro. E foi um dos primeiros que despertou estas 10 virgens, mas 5 delas lamentavelmente não tinham azeite, e 5 delas tinham sim azeite. Por isso, quando Samuel Snow chegou no dia 15 de agosto à reunião campal, começou a abrir as escrituras e começou a desenvolver a cadeia profética. Existe até um sermão do pastor Samuel Snow que talvez possamos num outro estudo mostrar em pormenor o que é que continha este sermão do pastor Samuel Snow que despertou as 10 virgens. E o que é que continha este sermão que fez que estas 5 virgens prudentes preparassem as suas vidas para estarem de pé perante o Filho de Deus? O que é que continha este poderoso sermão que convenceu a estas 5 virgens prudentes que a vinda do esposo ocorreria em 22 de outubro? Já lemos agora 2 pontos, já temos aliás 2 pontos agora importantes. O primeiro, de que o clamor da meia-noite começou a 15 de agosto e culminaria em 22 de outubro de 1844, há 178 anos atrás. E o que clamaram? Eis que vem o esposo, saí a recebê-lo. Foram nada mais, nada menos do que os pioneiros adventistas. Eles foram o que deram este clamor. Eis que veio o esposo, saiu ao seu encontro. A profecia dizia que este servo fiel e prudente estava registado no livro de Daniel. E vejam o que diz a palavra de Deus em Daniel, capítulo 12 e no versículo 4. Depois de Deus ter dito a Daniel: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo, ou tempo do fim. Neste tempo do fim, depois de 1798, chegaria um grupo de pessoas que entenderiam as profecias de Daniel e de Apocalipse. E estes que entenderam o tempo, tempos e metade de um tempo, os 1335 dias que se convertem em anos, os 1290 anos que se convertem também em anos, aliás, dias que se convertem em anos, eles os entenderam. Por isso, em Daniel 12 e no versículo 3, ao falar dos que chegaram a esta data, diz-nos então o profeta Daniel: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E quem são estes que ensinaram a muitos a esperar o esposo em 22 de outubro? Sabem quem são? São os pioneiros adventistas. Estes pioneiros que muitos atualmente rejeitam, que muitos atualmente nem sequer conhecem, que a nova geração de adventistas nem sequer sabem como se chamam. Todavia, para aquelas 5 virgens prudentes que estudam a sua palavra, que estudam a sua história, conhecerão ao pé da letra a parábola das 10 virgens. Estes sábios ou entendidos que guiaram a muitos, entre eles estava Samuel Snow. Mas vejam o que nos diz a mensageira do Senhor. A mensageira do Senhor fala-nos como chegou o clamor da meia-noite. E quem foram aqueles que deram este clamor? Semelhante à vaga da maré, o movimento alastrou-se pelo país. Foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia e para os lugares distantes, no interior, até que o expectante povo de Deus ficou completamente desperto. Reparemos que estes pregadores, estes pioneiros adventistas que estão aqui registados em Daniel, capítulo 12 e no versículo 3,
que estão registados também em Mateus 24 e no versículo 40, como o fiel servo e prudente, são os que despertaram o povo de Deus. Ou seja, estes pioneiros adventistas são os que despertaram as 10 virgens. Vejamos o que é que nos continua a dizer o texto. Desapareceu o fanatismo ante essa proclamação, como a geada matutina perante o sol a erguer-se. Viram os crentes suas dúvidas e perplexidades removidas, e a esperança e coragem animaram-lhes o coração. A obra estava livre dos exageros que sempre se manifestam quando há arrebatamento humano sem influência modeladora da palavra e do Espírito de Deus. E vejam agora o que nos relata o Espírito de Profecia sobre este movimento, o movimento do clamor da meia-noite. Assemelhava-se no caráter aos períodos de humilhação e regresso ao Senhor que, entre o antigo Israel, se seguiam a mensagens de advertência por parte de seus servos. Vejam então as características que levavam o clamor da meia-noite entre o verão e o outono. Teve as características que distinguem a obra de Deus em todas as épocas. Houve pouca alegria arrebatadora, porém mais profundo exame de coração, confissão de pecados e abandono do mundo. Ou seja, estes servos de Deus pregavam a mensagem da justificação pela fé, pregavam que iriam ver o esposo, pregavam que iriam receber o esposo. Por isso é que quando eles meditavam que iriam ver o nosso amado Salvador Senhor Jesus Cristo, as suas vestiduras deveriam estar sem mancha, com uma pureza de brancura. O nosso caráter tem que estar de acordo com o caráter de Cristo, de acordo com o caráter da Palavra de Deus. Por isso diz-nos que o clamor da meia-noite convertia os corações. Continua a dizer a mensageira do Senhor. O preparo para encontrar o Senhor era a grave preocupação do espírito em agonia. Havia perseverante oração e consagração a Deus sem reservas. Estamos a falar de um povo que há 178 anos atrás ficou registado como a Igreja de Filadélfia, a qual o Senhor Jesus não a recrimina em absolutamente nada. Essa Igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal, está registada como este movimento que tinha o selo de Deus. Diz-nos a mensageira do Senhor que não tinha havido um movimento tal que tivesse todas as características como o movimento do clamor da meia-noite. Continuemos a ver o que nos diz a mensageira do Senhor ao nos falar do clamor da meia-noite. De todos os grandes movimentos religiosos, desde os dias dos apóstolos, nenhum foi mais livre de imperfeições humanas e dos enganos de Satanás do que o do outono de 1844. Aqui está. Neste diagrama, no retângulo amarelo, está representado o clamor da meia-noite. As virgens loucas chegaram até ao verão de 1844. O clamor da meia-noite as despertou, mas não souberam o que fazer. Não sabiam no que queriam, no que pensavam, para onde se dirigirem, porque durante toda a sua vida religiosa, na qual se havia estado a proclamar a mensagem, a sua fé estava fundada na fé das suas irmãs, na fé dos seus ministros, ou seja, nunca firmaram a sua fé na palavra de Deus e no seu estudo pessoal. Por isso é que elas, quando se deu o clamor de aí vem o esposo, e nesse verão de 15 de agosto, até aí, e só até aí, chegaram as virgens loucas, porque não souberam mais o que fazer. Mas as virgens prudentes, quando chegou o clamor da meia-noite, no dia 15 de agosto, elas descobriram mais luz na palavra de Deus e viram como todas as profecias desencadeavam numa cadeia profética. Descobriram e se firmaram ainda mais na palavra. Por isso, as 5 virgens prudentes diz-nos aqui que são as desse movimento, onde resultou um movimento religioso mais livre de imperfeições humanas e dos enganos de Satanás. E então a irmã White vai continuar a dizer-nos, já em 1911, porque a última edição do Grande Conflito saiu precisamente neste ano de 1911, ela diz-nos então que, mesmo hoje, depois de transcorridos muitos anos, ou seja, desde 1844 até 1911,
todos os que participaram do movimento e que permaneceram firmes na plataforma da verdade ainda sentem a santa influência daquela obra abençoada e dão testemunho de que ela foi de Deus. Sim, meus irmãos, este clamor da meia-noite, este movimento que esperava a vinda do esposo e estes servos fiéis e prudentes que deram o pão à sua casa e no seu tempo, era uma obra de Deus. E é também para 2022 uma obra de Deus. Por isso, tu que me estás a escutar, não te deixes enganar. Estuda a palavra por ti mesmo. Firma-te na palavra. Enraiza-te na palavra de Deus. Enraiza-te nas profecias historicistas, porque é obra de Deus. Não te baseies na fé dos teus irmãos, na fé dos teus ministros. Não. Porque assim irá acontecer-te o mesmo o que aconteceu às virgens loucas. Toma a palavra, toma os testemunhos do Espírito de profecia e estuda-os por ti mesmo para que estejas firme na rocha. E quando fores estudar, encontrarás que este movimento foi de Deus e que Deus se encontrava neste movimento. Atualmente, e de forma lastimosa, muitos adventistas negam este movimento. Muitos pastores se envergonham deste movimento. Muitos líderes religiosos não ensinam isto ao povo. Deus tem que levantar servos como Guilherme Miller, como Samuel Snow, como Iran Edson, como Charles Fitz, como José Bates, como Tiago White, como Ellen White, como Uriah Schmidt, como John Andrews e tantos outros. Deus teve que levantar estes servos fiéis e prudentes, independentes de toda a denominação, para poderem proclamar esta mensagem. Porque quando chegou a mensagem em 1840, a mensagem do primeiro anjo, e no verão de 1844, chegou a mensagem do segundo anjo. Esta mensagem do segundo anjo causou uma divisão entre as virgens loucas e as virgens prudentes. E porquê? Porque estes que reclamaram eis que vem o esposo foram expulsos das suas igrejas, foram difamados pelos seus irmãos, foram separados. Houveram famílias que se separaram pela mensagem. Assim, da mesma forma, hoje, tem que ocorrer exatamente o mesmo, porque o livro O Grande Conflito anuncia um movimento. Este movimento terá que separar-se das organizações, das religiões. E sabem porquê? Porque essas religiões, essas denominações se converterão nas 5 virgens loucas e não deixaram pregar o clamor da meia-noite com eis que vem o esposo. Porque a Bíblia ensina que à parte da vinda do esposo se menciona outra vinda. Vamos a Mateus 25 e ao versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Em 1844, estas 5 virgens prudentes entraram com Cristo para as bodas. As 5 virgens loucas não entraram com Cristo para as bodas. Sabem no que é que se converteram estas 5 virgens loucas? A Bíblia diz que se converteram em Babilónia, em confusão, porque rejeitaram a mensagem do primeiro anjo, do segundo anjo e, por conseguinte, rejeitaram a mensagem do terceiro anjo e converteram-se em Babilónia. Mas as 5 virgens prudentes, as quais deram e receberam o clamor da meia-noite, juntamente com os servos de Deus, aceitaram a mensagem do primeiro anjo, do segundo anjo e do terceiro anjo. Por isso, quando Mateus 25 e o versículo 13 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esta vinda agora refere-se àquela que todos esperamos, à vinda em glória e majestade do Filho do Homem, do Filho de Deus nas nuvens do céu. Essa vinda da qual Apocalipse capítulo 1 e versículo 7 nos diz que todo o olho verá, essa vinda que Mateus 24 nos diz que virá com milhares e milhares de anjos, essa vinda que no 7º selo diz que se produz um grande terremoto, é esta a vinda que agora esperamos. Mas antes que venha esta vinda, existe uma mensagem a ser dada. E esta é a mensagem do terceiro anjo, das quais as virgens loucas não querem dar.
Somente os servos fiéis e prudentes são aqueles que deram esta mensagem do terceiro anjo. Por isso aqui diz-nos que este movimento, o clamor da meia-noite, e volto a repetir, para que fiquemos com isto bem gravado, o clamor da meia-noite começou a 15 de agosto, quando Samuel Snow pregou na reunião campal em Exeter, New Hampshire. Aí começou o clamor da meia-noite. E quando saíram dessa reunião campal, todos os pregadores saíram a proclamar: eis que vem o esposo. Esse clamor da meia-noite chegou até 22 de outubro de 1844. Foi exatamente há 178 anos atrás. Foi há 178 anos atrás, no dia 22 de agosto de 1844, que estas virgens prudentes pensavam que o esposo viria a esta terra. Não tinham compreendido que a profecia dizia que o esposo teria que ir ao ancião de dias. Contudo, quando chegou o dia 22 de outubro e se deram conta de que o esposo não tinha vindo a esta terra, no dia seguinte, a 23 de outubro, o Senhor voltou a utilizar outro pioneiro adventista, que foi Iran Edson. Iran Edson teve como que uma visão no meio de um milharal enquanto caminhava nesse dia, de 23 de outubro. E teve a mesma experiência de Estevão. Viu o céu aberto e Iran Edson viu o lugar santíssimo, o templo de Deus no céu e a arca do seu concerto. Deus revelou-lhe o que havia ocorrido. Tinham começado as bodas do Cordeiro e agora tinham que pregar que temos que nos preparar para a ceia das bodas do Cordeiro, porque agora ele vai vir para os seus convidados, para nos sentar juntamente com Abraão, com Isaac, com Jacó na mesa, nessa ceia das bodas do Cordeiro. O livro O Grande Conflito continua a dizer-nos, através da inspiração do Espírito Santo, o seguinte: ao brado, aí vem o esposo, saíram ao encontro, os expectantes se levantaram e repararam as suas lâmpadas. Estudavam a palavra de Deus com interesse mais intenso do que nunca. Eram enviados anjos do céu para despertar os que se haviam desanimado e prepará-los para receber a mensagem. Por isso é que a mensagem do Senhor, a mensageira do Senhor, nos diz que, ao lado de Guilherme Miller, ela via um anjo. Ao lado dos pioneiros adventistas, encontravam-se anjos que estavam a dirigir os estudos destes servos. Até mesmo os vizinhos da mensageira do Senhor dizem que também viam um anjo no seu quarto quando ela escrevia o dom de profecia. Deus enviou anjos para guiá-los à verdade e para despertar estas virgens. Foram enviados os anjos porque a obra era a obra de Deus. Levava o seu selo esta obra para despertar a luz, porque se tinham desanimado, e para preparar a luz para receberem a mensagem. Continuemos a ler o texto. A obra não se mantinha pela ciência e saber dos homens, mas pelo poder de Deus. Não foram os mais talentosos os primeiros a ouvir e a obedecer à chamada, mas os mais humildes e dedicados. Lavradores deixaram as colheitas nos campos, mecânicos depuseram as ferramentas e com lágrimas e regozijo saíram a dar a advertência. Um após outro iam recebendo o clamor da meia-noite e uniam-se a esse clamor. E o que começou com uns poucos homens tornou-se num grande clamor. O que começou com este movimento historicista, com um punhado de homens, se converterá no alto clamor. Homens que atualmente, pastores que atualmente, leigos que atualmente nos trouxeram esta mensagem historicista que nós desconhecíamos, que nós não compreendíamos, que nós tínhamos crescido com uma mensagem futurista, que crescemos sem conhecer os pioneiros, sem conhecermos os nossos 7 pilares, sem conhecermos as nossas raízes. Deus tem enviado anjos e Deus tem enviado servos de Deus para que agora se levantem novamente estas verdades e regressemos à nossa origem profética, às nossas veredas antigas. Homens que Deus está a utilizar atualmente para trazermos esta mensagem historicista, assim como Deus levantou estes homens para despertarem estas virgens naquela altura. Diz a mensageira do Senhor: lavradores deixaram as colheitas nos campos, mecânicos depuseram as ferramentas,
e com lágrimas e regozijo saíram a dar a advertência. Os que anteriormente haviam dirigido a causa foram dos últimos a unir-se a este movimento. As igrejas, em geral, fecharam as portas a esta mensagem e numeroso grupo dos que a receberam cortou sua ligação com elas. Na providência de Deus, esta proclamação se uniu com a mensagem do segundo anjo, conferindo poder à obra. Esta preciosa mensagem historicista chegou até mim através de homens que se deixaram gastar e puderam ser usados pelo poder de Deus. Alguns deixaram uma vida ministerial com todas as suas regalias para abraçarem esta mensagem original adventista. Outros são simples leigos que, por amor à pura e santa doutrina de Jesus, renunciaram aos seus cargos de oficiais dentro da corporação adventista, preferindo ser difamados, mal compreendidos pelos seus irmãos e mesmo expulsos da sinagoga. Preferiram servir ao Senhor do que terem o louvor dos homens. Encontro-me muito grato por estes meus queridos irmãos que me fizeram abrir os olhos com a ajuda do Espírito Santo. E atualmente este movimento adventista historicista já está espalhado por todo o mundo e assim se tornará no alto clamor da meia-noite, que irá aumentando. Assim também este movimento historicista tem as mesmas prerrogativas que aquele de há 178 anos atrás. Os nossos irmãos, tais como o irmão Alejandro Maia, através do canal do YouTube do irmão Pedro Ortega, dos materiais que recebi do irmão Albert Santos, do México, e mais tarde também através do irmão Amado Miguel, da Califórnia, nos Estados Unidos, e de outros irmãos que também se encontram neste movimento e que têm mais anos do que nós neste movimento historicista, e que são humildes e são simples, são eles que nos trouxeram esta mensagem. Graças a estes servos de Deus que o Senhor está a utilizar, estes irmãos em diferentes partes do mundo, tal como o clamor da meia-noite naquela altura despertou a muitas pessoas, assim também agora este movimento que começou com um punhado de homens e que tem vindo a crescer cada vez mais, está a despertar em diferentes partes do mundo. Aqui em Portugal, em Espanha, na Irlanda, Angola, na América do Norte, no Brasil e em praticamente toda a América Latina e não só, estas mensagens estão a chegar a todo o lado e estão a despertar as almas sinceras e anelantes da verdade para firmar as suas raízes na mensagem adventista original. Por isso, a mensageira do Senhor escreveu também que estes que deram o clamor da meia-noite foram expulsos das suas igrejas e separaram-se das suas congregações. Existem pastores que, por receberem o amor desta verdade, não lhes resta outra alternativa do que se separarem dessas congregações. Assim como estes fiéis servos de Deus que proclamaram esta mensagem, eles preferem servir a Deus do que aos homens. Vejam o que diz a mensageira do Senhor sobre como começou esta mensagem e como irá terminar. Quem é que deu o clamor da meia-noite? Naquele tempo, houve fé que atraía a resposta à oração. Fé que tinha em vista a recompensa. Como aguaceiros sobre a água sedenta, o Espírito de graça descia aos que ardorosamente o buscavam. Os que esperavam em breve estar face a face com o seu Redentor sentiram uma solene e inexprimível alegria. O poder enternecedor do Espírito Santo conferiu aos fiéis rica medida de bênçãos, sensibilizando-lhes o coração. Cuidadosa e solenemente, os que receberam a mensagem chegaram ao tempo em que esperavam encontrar-se com o Senhor. Vejam o que faziam as virgens, as 5 virgens prudentes. Vejam o que faziam estes servos fiéis e prudentes que proclamavam o clamor da meia-noite. Sentiam como primeiro dever, cada manhã, a obter a certeza de estar aceitos por Deus. De corações intimamente unidos, oravam muito uns com os outros e uns pelos outros. A fim de ter comunhão com Deus, reuniam-se muitas vezes em lugares isolados e dos campos e dos bosques as vozes de intercessão ascendiam ao céu. Já não se reuniam nas suas congregações, porque tinham sido expulsos de lá. Já não se reuniam nos templos de pedra e madeira,
porque daí os tinham expulsado. Reuniam-se debaixo das árvores, ao lado de um rio, nas suas propriedades, nas suas casas, porque aí encontravam essa íntima relação com o seu Senhor que em breve chegaria. E vejamos o que nos continua a dizer o texto. A certeza da aprovação do Salvador era-lhes mais indispensável do que o pão cotidiano, e se alguma nuvem lhes toldava o espírito, não descansavam enquanto não fosse dissipada. Sentindo o testemunho da graça perdoadora, almejavam contemplar aquele que de sua alma era amado. Foi isto o que provocou a obra, o movimento do clamor da meia-noite sobre as 5 virgens prudentes. Todas estas passagens se encontram no livro O Grande Conflito. Foi assim que se deu historicamente o clamor da meia-noite. Foi dado desde o dia 15 de agosto até ao dia 22 de outubro de 1844. Despertou as 10 virgens. 5 delas encontravam-se preparadas, mas 5 delas não se encontravam preparadas. Os que deram este clamor da meia-noite, Deus enviou-lhes anjos e guiou-os às Escrituras, e por meio desse discernimento espiritual, Samuel Snow, Guilherme Miller, Irene Edson, José Bates, Tiago White, Ellen White, Raquel Oakes, entre outros, foram os que começaram a dar o clamor da meia-noite. E como lemos, quando iam escutando este clamor, se iam unindo cada vez mais e mais e mais. E esse clamor que começou com um punhado se tornou num grande clamor que dizia: eis que vem o esposo. Agora, da mesma forma, este movimento que anuncia a vinda do Filho do Homem, que anuncia a mensagem dos 3 anjos, que começou com um punhado, crescerá até se tornar no grande alto clamor que iluminará toda a terra e anunciará a toda a nação, tribo, língua e povo, a mensagem dos 3 anjos e a vinda do Filho de Deus em glória e majestade, e vem para levar os seus convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Desejamos terminar, meus queridos irmãos, abrindo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 14 e no versículo 25. O Senhor Jesus aqui fala para aqueles que vão dar o alto clamor. Diz-nos então o seguinte, a palavra de Deus. Ora ia com ele uma grande multidão, e voltando disse-lhe. Ou seja, estas grandes multidões que vão dar o alto clamor, tal como se deu o clamor da meia-noite, Cristo lhes dirá: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Por outras palavras, não vai poder dar o alto clamor. Versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, aquele que não toma a sua cruz e me segue, não pode dar o alto clamor. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Assim como as virgens loucas que não tiveram esse azeite extra, assim da mesma forma, versículo 30, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Estas 5 virgens loucas estavam a esperar o esposo, mas não conseguiram acompanhá-lo. 31. O qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por outras palavras, assim como os pioneiros adventistas, assim como os que deram o clamor da meia-noite, que renunciaram a tudo
a tudo e puderam dar o clamor da meia-noite, assim da mesma forma, todos aqueles que não renunciem a tudo não poderão dar o alto clamor. E renunciar a tudo é tal como nos diz o pastor Alonso Xavier Jones, diz ele. Esse tudo inclui que te expulsem, que te risquem da igreja a que pertences. Esse tudo inclui que o teu pai te despreze, que a tua mãe te despreze, que o teu irmão não seja contigo, que a tua irmã te maltrate. Esse tudo inclui que percas até mesmo a reputação por esta mensagem. Mas tal como nos disse o pastor Alonso Xavier Jones, ele diz-nos também que para termos um encontro com Jesus, vale a pena sermos expulsos. Por isso, querido irmão, querida irmã, faço-te o convite para podermos dar este alto clamor, tal como deram os pioneiros o alto clamor da meia-noite, temos que renunciar a tudo. Faço-te o convite a que digas como o apóstolo Pedro: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Faço-te o convite para que esquadrinhes a palavra de Deus por ti mesmo. Não deposites a tua fé na fé dos teus irmãos ou na fé dos teus líderes. Estuda por ti mesmo a palavra de Deus. Enche a tua lâmpada de azeite e que esta palavra transforme os nossos caráteres a fim de estarmos prontos para termos os vestidos das bodas e fazermos parte da ceia das bodas do Cordeiro. Esperamos que este estudo nos tenha feito regressar e reviver ao tempo que ocorreu há 178 anos atrás e nos tenha enraizado no que sempre acreditámos como adventistas do sétimo dia. Que Deus vos guarde e até ao nosso próximo estudo.